Gurizada, aqui nós temos algo muito grave para analisar, né? Rompimento completo dos jogadores com a direção. Guerra entre torcedores nas redes sociais. Acusações de grupos formados para queimar os jogadores e proteger a direção. Estamos num momento muito delicado e eu vou tratar sobre tudo isso a partir de agora com vocês, tá bom? Vamos lá então. Deixa eu dar um recado antes. Tu quer ganhar em dólar? O dólar hoje está 5,12 em relação ao real, né? Não, tu não precisa trabalhar no exterior para ganhar em dólar, não. Eu estou falando da possibilidade de uma renda extra que pode fazer a diferença na tua vida. Que está aqui no link, na descrição. Que tem ali, inclusive, além do pacote para tu adquirir para saber qual é o trabalho, passo a passo do que fazer, tem ali depoimentos. E eu também tenho depoimentos de pessoas que estão mudando a vida com essa oportunidade. Dá uma olhada ali, tu tá precisando de uma renda extra, não te preocupa, não é venda, não tem nada de mirabolante. Dá uma olhada nesse link aqui, tá bom? Bom, primeiro, eu vou falar sobre o rompimento. Gurizada, em 2002, vocês adoram as minhas histórias, né? A gente fica velho, a gente perde muita coisa, a gente perde mobilidade, né? perde fôlego, mas a gente ganha experiência e ganha histórias para contar. Né? E o Baldasso aqui tem 26 anos de jornalismo esportivo, eu já vi de tudo na dupla Grenal. No Inter eu já vi de tudo, tá? Então vamos lá. Em 2002, o Fernando Carvalho assumiu o Inter. Primeiro ano dele. E ele formou um time interessante. Alexandre Rottweiler, Fernando Baiano, Fabiano Costa. Porra, tinha uns caras bons de bola ali, cara. Ele contratou bons jogadores, entusiasmou e o Inter quase caiu. Sabe por que o Inter quase caiu? Porque o grupo entrou em rota de colisão com a direção. Por um motivo, salários atrasados. E o Fernando Carvalho cometeu um erro naquele primeiro ano. O Fernando Carvalho prometia pagamento de salário e ele tentava de todas as formas e não conseguia cumprir. Eu lembro que tinha uma brincadeira nos bastidores dos jogadores, que a gente estava lá, a gente via, que chamava o Fernando Carvalho de Fernandinho semana que vem, porque ele dizia que ia pagar semana que vem. Se perdeu o grupo por isso, por conta dos salários atrasados, o Inter estava numa pindaíba financeira e aconteceu isso. Perdeu o grupo, e sabe o que aconteceu com aquele grande grupo de bons jogadores? Quase caiu para a Série B, se salvou na última rodada por um milagre. Bons jogadores, mas tinha perdido o grupo. Fernando Carvalho depois arrumou o Inter e foi o maior presidente da história do Inter. O que eu estou dizendo para vocês? A direção atual perdeu o grupo do Internacional, isso é muito perigoso. Muito perigoso. Rota de colisão neste momento entre jogadores e direção do Internacional. Os jogadores são algumas fases, tá? São algumas fases. Primeira fase, tiraram o Abel, que os jogadores adoravam e tinham funcionado com o Abel. O grupo não engoliu isso até hoje. Segunda fase, um episódio que vocês vão lembrar. Teve um Grenal que o Edenilson, quando terminou o jogo, o Edenilson foi entrevistado pela TV e disse: nós estamos muito expostos defensivamente. A direção ficou braba porque ele estava criticando aquela porcaria de treinador que era o Miguel Ángel Ramírez. E no outro dia, a direção obrigou o Edenilson a ir para a entrevista coletiva, sendo que nem o presidente tinha falado no dia anterior. No outro dia, jogaram o Edenilson aos leões, numa entrevista coletiva que tinha perguntas do tipo: como é que você se sente sendo um perdedor no Internacional desde que chegou? Os jogadores ficaram muito brabos com isso. Expuseram os jogadores. A direção não blindou os jogadores. Ao contrário, jogou os jogadores aos leões. Terceiro ponto. E eu não estou fazendo acusação aqui. Mas depois eu vou falar sobre estranheza em relação a este fato que os jogadores ficaram enfurecidos. As faixas semana passada no Beira-Rio. Do que eu estou falando? As organizadas do Inter entraram no Beira-Rio. Alguém abriu o portão para entrarem, né? Eles podem entrar, eles colocam faixas de apoio ao clube sempre. Neste dia eles colocaram faixas dinamitando o grupo de jogadores e o vice de futebol João Patrício Hermann. E nenhuma faixa contra o presidente do clube. Os jogadores consideraram que, de novo, a direção incentivou que eles fossem queimados para proteger a própria direção. Então, isso, eu estou dando para vocês o roteiro do rompimento completo entre jogadores e direção, que pode ser fundamental para que a gente vá para o fundo do poço se isso não for resolvido. Houve incompetência completa dos dirigentes do Internacional na administração desse processo todo. E eu aqui não estou falando nem da saída do Abel, que foi uma cagada histórica. Eu estou falando de não conseguir administrar o grupo em relação a isso. Então, rompimento completo, né? E tem a outra coisa agora.
Hoje o Guerrinha, no sala de redação, e eu já tinha ouvido isso de conselheiro do Inter na reunião do Conselho Deliberativo, dizendo que influencers ligados à direção estão nas redes sociais, dinamitando os jogadores do Internacional, não citando o presidente do clube, para proteger a direção e colocar toda a culpa em cima dos jogadores. Eu vou falar sobre isso com vocês. Antes, outro recado aqui para vocês. Tu tá tentando um financiamento, não tá conseguindo, né? Tu tentou aumentar o teu limite do cartão de crédito, não conseguiu também. E as pessoas estão te dizendo o seguinte, olha, o teu score tá baixo. O que é o score? O score é uma nota das instituições financeiras, uma nota que as instituições financeiras te dão como pagador, né? Ah, bom, mas eu não tô devendo para ninguém. Bom, mas tu ficou devendo lá atrás. Tu tava no SPC, no Serasa, saiu, mas baixou a tua nota. Baixou o teu score. Então, tu vai ter que aumentar o teu score para as coisas que tu tá tentando. O que tu vai fazer? Vai no link aqui na descrição do meu vídeo, que em até uma semana tu pode ir aumentando o teu score para conseguir as coisas que tu quer. Vamos lá. O Guerrinha falou isso e causou um alvoroço nas redes sociais, né? O que eu vou dizer para vocês? O que eu vou dizer para vocês? Aí entra de novo a questão das faixas. Eu vou voltar a isso para depois chegar a outra questão. A questão das faixas. Por que as faixas colocadas no Beira-Rio, dinamitando os jogadores do Internacional, ficaram 20 minutos e depois tiraram? Por que se não podia, né, não deixaram entrar? Ninguém viu as faixas quando elas entraram? Ficou estranho, gente. Abriu possibilidades para interpretações, né? O protesto das torcidas, ele reflete, em geral, o sentimento da torcida toda, o protesto das organizadas. Porra, tem que protestar contra os jogadores pelo momento? Tem. Mas, gente, qual é a indignação nesse momento da torcida do Internacional? Ela tem indignação com os jogadores e indignação com a direção. Não é possível que haja um protesto nesse momento em que só se dê pau aos jogadores e não se dê pau no presidente do clube. Nenhuma faixa protestando contra o presidente do clube? Ah, mas é no mínimo estranho. Ah, mas é muito estranho. Mas é muito estranho mesmo. Aí, velho, tu abre interpretações. Não existe hoje nenhum protesto que represente a torcida do Inter que não proteste também contra o presidente do clube, que faz uma gestão até agora muito ruim, né? E sobre essa questão dos influencers, eu tenho uma coisa para dizer, eu não vou acusar ninguém, até porque quando eu trabalhei no Internacional, as pessoas me acusavam de proteger a direção do Inter, coisa que eu nunca fiz. Eu aguentei no osso. 4 anos as acusações. Por quê? Porque eu trabalhava no Inter, né? E as pessoas não conseguiam entender como é que alguém que trabalha no clube pudesse criticar. E eu criticava. Criticava os jogadores, eu até brincava com o presidente Marcelo Medeiros, né? Brincava com ele, tô te dando um pau hoje. E dava um pau no presidente. E criticava o Roberto Melo. Cadê o meia, Roberto? Eu criticava todo mundo. Então, pra mim, deixa que falassem. Agora, quando falam dos outros, todo mundo tá mordido, todo mundo tá, né? Aguentem no osso. Essa é a primeira coisa que eu digo. Segunda coisa que eu digo. Em geral, não são todos, mas em geral, aqueles, não é 100%, tá? Não é 100%, mas aqueles mais ferrenhos na campanha no Twitter, figuras conhecidas, tá? Aqueles mais ferrenhos na campanha do Twitter, a favor do Alessandro Barcelos na eleição, dando pau em todo mundo para tentar eleger o Barcelos, são rigorosamente os mesmos hoje que só batem nos jogadores do Inter, minando os jogadores do Internacional. Tá? É coincidência? Não, não é coincidência. Não estou falando de todos. Aliás, eu já vou dizer aqui, porque tem a galera do Vozes do Gigante, tá? E acaba caindo a crítica em especial. Eu não estou falando deles. Não estou falando do Alexandre Ernest, do Leandro Bess e do Lucas Colar. Não estou falando deles. Eu estou falando de uma turma maldosa, que batia em reputações na época e trabalhava, não sei se amando ou não sei se ligado ou não, porque o Guerrinha diz que são pessoas ligadas, eu digo, não sei se são ligados, mas são pessoas que fizeram uma campanha ferrenha e muitas vezes desonesta a favor do Alessandro Barcelos. São as mesmas pessoas que hoje estão tentando dinamitar os jogadores do Internacional para proteger a direção, né? Então o momento é muito delicado, gente. Muito delicado. Grande abraço. Às 9 aqui, com a grande novidade do canal do Baldasso. Estejam aqui. Beijo para vocês. Se inscreve no canal aí e dá joinha.